Na boca do sapo. Há muitos anos, meus avós moravam perto de uma usina de cana-de-açúcar chamada Usina Estreliana. Eu gostava de passar férias por lá. Inclusive, cheguei a morar por uns tempos na casa deles. Próximo de lá, havia um conjunto habitacional com 5 casas iguais, dispostas lado a lado para a habitação dos funcionários da usina. Atrás de cada casa tinha um terraço e bem ao fundo havia um canavial que ficava bem escuro à noite. Depois conto histórias que aconteceram por lá. Hoje quero compartilhar um fato bem perturbador que lá ocorreu. Mas antes, preciso contextualizar o fato. Por ser uma região com muito mato, havia sapos, muitos sapos, e meu avô, assim como eu, não tinha medo de caçá-los. E eles sempre teimavam em entrar em casa e tínhamos que expulsá-los. Resumindo, era muito comum ter sapos por lá, desde girinos até sapos boi imensos. Minha família sempre foi evangélica e minha avó sempre era chamada para orar pelas pessoas que estavam com qualquer tipo de problema. Certa vez, a vizinha que morava na primeira casa à esquerda do conjunto chamou a minha avó para orar pela mãe dela, que estava muito mal. Estava há 3 dias acamada, sem comer, sem conseguir se levantar da cama, nem mesmo para ir ao banheiro. Ela estava definhando, emagrecendo a olhos vistos, com dificuldades para respirar, com a pele opaca e seca e sem falar. Estava literalmente morrendo aos poucos. Me dá agonia até hoje de lembrar o estado em que ela estava, embora isso tenha ocorrido há muito tempo. A minha avó foi até a casa dessa mulher. A família dela estava em desespero por ver a aparência terrível que a matriarca apresentava. A minha avó fez uma oração de preparação antes de ir à casa dela, pois sentiu que algo muito terrível estava por vir e ela teria que enfrentar uma entidade maligna. Mesmo assim, ela foi. Eu fiz companhia a ela e vi tudo. Misericórdia, que dia terrível! Minha avó chegou primeiro, tentando conversar com essa mulher, mas ela não respondia. Estava tão mal que até moscas pousavam nela. Então minha avó começou a orar. Daí a situação começou a ficar pesada. Essa mulher começou a olhar fixamente para minha avó e começou a falar bem baixinho. Saia daqui, eu vou te matar. Mas minha avó não se intimidou. Continuou orando e tentando expulsar o mal. De repente, a mulher começou a rir, debochando e falando com uma voz bem rouca. Eu vou te matar. Saia daqui, saia daqui. Minha avó começou a orar com mais intensidade e a mulher arregalou os olhos. Fez uma cara de ódio e começou a gritar como se estivesse possuída. E continuou dizendo com ódio aterrador. Saia daqui, eu vou te matar. Eu vou te matar, saia daqui. Mas ela persistiu. A cada minuto, a situação se complicava. A minha avó começou a suar muito. Imagine estar enfrentando o que a minha avó chamou de demônio. Ela pediu para eu ir em casa e chamar a minha mãe e minha tia, que também eram evangélicas. E as 3 começaram a orar. Mas nada vencia aquela situação. A mulher estava super fraca e começou a se contorcer, gritando mais alto, mandando todo mundo sair dali e repetia, com aquela feição bem perturbadora. Eu vou te matar. Havia-se passado algumas horas e todos da casa estavam chorando, com medo, e para piorar as coisas, estava anoitecendo. Meu tio chegou do trabalho e viu a casa cheia de gente. Ele mandou todos se retirarem, apenas ficaria quem estava orando. A minha avó, minha tia, minha mãe e ele. E eu tive que sair. Mas do lado de fora, eu ouvi aquela mulher gritando, rindo e sempre dizendo: Eu vou te matar. De repente tocou o sinal da usina e o marido da mulher chegou. Quando ele viu aquele amontoado de pessoas em frente à sua casa, seus filhos, várias pessoas chorando e com medo, ele correu para ver o que estava acontecendo. A minha avó estava muito cansada e quase desfalecendo. Sentou-se do lado de fora da casa. Quando ela viu o marido da mulher possuída, com muita autoridade ela gritou: Não entre aí, esse demônio vai te matar. Teimoso, o moço entrou e vimos pela porta que a mulher havia avançado nele e o arranhado. Precisaram segurar a mulher, que estava totalmente raivosa e descontrolada. Depois de muitas horas,
Com todos muito cansados e assustados, a minha avó teve uma intuição e saiu orando pela casa. Quando chegou no terraço, viu um sapo-boi embaixo do tanque de lavar roupas. Sentiu que aquele sapo estava enfeitiçado. Pediu que eu chamasse meu avô e, quando ele chegou, orientou-o a pegar o sapo. Para a surpresa de todos, o sapo realmente estava amaldiçoado. A boca dele estava costurada e ele estava bem debilitado. Meu avô, que gostava muito de animais, com todo cuidado, começou no terraço mesmo a cortar a linha que estava na boca do bicho. Deu um pouco de trabalho, mas ele conseguiu. Corajoso como sempre foi, abriu a boca do sapo e lá dentro estava um pedaço de papel, enrolado em uma linha, e nele estava o nome da mulher possuída. A minha avó pegou o papel e queimou enquanto meu avô levava o sapo até um brejo que tinha próximo às casas. Depois disso, como houve a quebra do feitiço, a mulher começou a pedir água, chorando muito, e com o passar dos dias, ela foi se recuperando. Descobrimos algum tempo depois quem fez o trabalho e o motivo. Lição aprendida. Mesmo que você não acredite, o poder das maldições é real. Em breve enviarei mais relatos. Essa história foi enviada pelo Gerson no e-mail. O menino no berço. Era 9 de janeiro de 2014, que por acaso era o dia do meu aniversário. Todos os familiares estavam em minha casa comemorando a data, quando, do nada, eu senti um cansaço muito grande e fui me deitar. Eu e meu filho, que nessa época tinha 1 ano e meio mais ou menos, dormíamos no mesmo quarto, ele no berço e eu na cama. Senti uma vontade de levantar, abri os olhos e havia uma figura humana ao lado do berço. Era uma criança de aproximadamente 5 anos, com uma roupa antiga, shortinho marrom claro, uma blusa branca e suspensório da cor do shortinho. Ele me olhou e logo desapareceu. Fiquei paralisada de tanto medo. Fechei os olhos e consegui pegar no sono novamente. No dia seguinte, contei a história para minha mãe, mas ela não deu muita atenção. Liguei para minha psicóloga. Eu disse que tinha pirado de vez, que estava até vendo coisas. Ela me acalmou um pouco, conversando sobre assuntos espirituais, pois ela é espírita. Dei uma acalmada e desliguei o telefone. Contei para minha ex-sogra, que é cristã. Ela me perguntou se podia levar o pastor da igreja dela para fazer uma oração para mim. Eu disse que sim, pois não tenho preconceito com nenhuma religião. O pastor chegou na minha casa. Eu o recebi. Ele pediu que eu me sentasse no sofá e começou a fazer uma reza católica. Pelo menos foi isso que eu ouvi. Daí, conforme ele rezava, eu comecei a me sentir muito mal. No meio da reza, o menino que vi na noite anterior veio correndo de algum lugar e parou na porta da sala e começou a fazer tchau para mim. Nessa hora, o pastor me perguntou: Ele está ali na porta? E eu disse que sim, e que ele estava acenando para mim. E assim, o menino desapareceu. Em outro dia, eu estava conversando com a minha sogra e ela me perguntou sobre o menino e eu o descrevi para ela. Após me ouvir, ela me disse que o menino que eu vi se parecia com o primo dela, que tirou a própria vida aos 5 anos de idade, e que ele foi enterrado com as mesmas roupas que descrevi. Não voltei a ver esse espírito. Atualmente frequento um centro espírita e um dia conversei com o médium. Ele me disse que talvez essa criança apareceu para levar alguma coisa de ruim que estava na minha casa e que a oração do pastor fortaleceu. Eu acredito nessa explicação do médium. Recebi esse relato no Instagram, foi enviado pela Natália do interior de São Paulo. Paranormalidades. Olá, me chamo Ricardo, tenho 20 anos e moro na Grande São Paulo, mas a minha história aconteceu há anos atrás em Salvador, Bahia. Minha infância foi muito conturbada. Morava com meus pais no andar de cima da casa do meu avô. Frequentemente via imagens de santos em todos os cômodos da casa, mesmo sem ter nenhuma. Eu não entendi o real motivo de tais visões. Cheguei a relatar para minha mãe sobre os acontecimentos,
mas ela se mantinha cética às minhas falas. Passado um tempo morando nessa casa, meu avô faleceu, em decorrência de problemas com grande consumo de bebidas alcoólicas. Não se explicar se com a morte dele houve um agravante, pois os eventos sobrenaturais ficaram cada dia pior. Eu ficava sozinho em casa assistindo Pokémon até às 21 horas, momento em que a minha mãe chegava do trabalho. A partir de então, eu não me sentia solitário e desamparado em casa. Nesses dias, mantendo tal rotina, saí da minha casa e desci para a casa dos meus avós. Não sei explicar o que acontecia, mas a terra dos vasos de plantas era arremessada para todos os lados, um acontecimento um tanto quanto inusitado. Meu avô sempre foi contra a ideia do casamento dos meus pais, porque o meu pai agredia frequentemente a minha mãe. Depois do falecimento do meu avô, meu pai aparentemente teve um surto e piorou nas agressões. Eu, com a minha pouca idade, não podia fazer nada para apartar as brigas constantes. Na medida em que as agressões aumentavam, as paranormalidades cresciam junto. Me dá medo só de lembrar. Certo dia, minha avó tirou uma foto minha com uma daquelas câmeras analógicas em um ambiente da casa. Importante informar que nada tinha à minha volta. Porém, quando a foto foi revelada, eu estava montado sobre uma criatura escura e de olhos de cabra. Ficamos atônitos vendo a imagem. Como poderia acontecer tamanha surrealidade? Após muito rezar e ir à igreja, o pastor nos disse que o melhor seria rasgar e queimar a foto, para não ficarmos com tal registro demoníaco. Posteriormente, meus pais se separaram e os eventos anormais pararam de acontecer. Talvez fosse alguma energia ou espírito ruim que fazia todos esses acontecimentos, mas graças a Deus eles foram embora, junto com meu pai. Não sou muito religioso, mas sei que meu avô está em algum lugar olhando e me protegendo de coisas que possam me fazer mal. Recebi esse relato no e-mail enviado pelo Ricardo de São Paulo.